Uma prosa com café chegando. Que tal uma prosa boa logo pela manhã? Topa! O programa Tarlen Felipe convida você para uma prosa com café. É isso. Quartou, né? 23 de agosto, 9 horas e 5 minutos. Esse dia maravilhoso. E hoje a gente está aqui para conversar com o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, ele que está em sua quarta gestão como prefeito, empossado em dezembro de 2021. Ele também integrava a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele exercia o mandato, né, de deputado estadual de 1º de janeiro de 2021, graças à condição aí também que ele recebeu como suplente conquistada, né, na eleição de 2018. Petropolitano, nascido em 1962, casado, 2 filhos. O prefeito também é médico, a exemplo do seu pai, o ex-prefeito Rubens Bontempo de Castro, ou melhor, Rubens de Castro Bontempo. A quem eu desejo as boas-vindas e o bom dia, prefeito. Bom dia, Tarlen. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Imperial. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar um pouco com cada petropolitano, com cada petropolitana nessa manhã de hoje. Maravilha, prefeito. Bom, então a gente vai começar aqui falando, lógico, né, sobre as metas aí desse primeiro ano de governo. Quais foram as conquistas nesse período, prefeito? Tarlen, veja bem, a gente assumiu o mandato somente no final de dezembro de 2021, ou seja, de fato, nós assumimos o mandato em janeiro de 2022. Sim. Então, nós temos aí aproximadamente 1 ano e 7 meses de governo. E fomos quase imediatamente, né, surpreendidos por uma grande chuva que tomou conta de toda a cidade, deixando um rastro de destruição muito grande no dia 15 de fevereiro de 2022 e outra no dia 20 de março também de 2022. Então, o rastro de destruição foi algo que nunca tinha sido visto na nossa cidade, né? Infelizmente, perdemos muitos amigos e amigas, né? Nós lamentamos muito a morte desses petropolitanos e petropolitanas, aquele dia fatídico para todos nós, inesquecível, que nos marcou a nossa memória, que nos machuca até hoje e que deixou cicatrizes abertas em todos os nossos corações. E depois, no dia 20, né, uma outra grande chuva retardou todo o trabalho que estava sendo realizado pela prefeitura no sentido de recuperar a parte estrutural da cidade. Então, o que acontece é que grande parte do primeiro semestre nós ficamos promovendo, né, a limpeza e devolvendo, né, a infraestrutura mínima para que a cidade pudesse ter mobilidade urbana e garantir os serviços mínimos. Tanto é que foi decretado o estado de calamidade pública, que se estendeu até março desse ano. Então, ano passado foi um ano assim, que nós tivemos que nos desdobrar e garantir, né, recursos para que pudesse, né, fazer frente a essas novas despesas que surgiram, né? E, com isso, a gente iniciou mesmo o trabalho, foi a partir de outubro do ano passado, quando a gente conquistou, de forma legítima, legal, né, um novo índice de participação, né, para a nossa cidade dentro da partilha do ICMS, né? E, com isso, Petrópolis passou a receber aproximadamente 20 milhões de reais a mais todos os meses. E, com isso, a gente conseguiu colocar as contas em dia e iniciamos todo esse processo de poder atender toda uma pauta que tinha sido construída junto com cada cidadão e cidadã durante a nossa campanha. Então, Sim. De outubro para cá, né, a cidade voltou novamente a viver uma normalidade. Eu acho que isso tudo foi sentido por todo mundo, né? Sim. E acho que os avanços, a partir de outubro, a gente pode aqui conversar, né? Mas até outubro a gente só cuidou realmente, né, do planejamento do futuro governo, que começou mesmo em outubro, né? Porque até então a gente teve que fazer a gestão da crise que se instalou devido às chuvas. Eu peço até desculpas do senhor, eu fiquei um pouquinho emocionado aqui, vendo o senhor falar desse período, porque, claro, é uma situação muito delicada para quem viveu, né? Eu vivi diretamente ali, né, perdas e tudo mais, mas eu sei que, graças às minhas 3 estrelas lá do céu, que eu estou aqui forte para conversar sobre esse assunto com o senhor também. Agora, prefeito, o senhor falou sobre, a partir de outubro, né, lógico que ficou esse período, né, após as chuvas, a cidade se recuperando, e aí os projetos começaram a avançar, principalmente na área da saúde, né? A gente está vendo aí várias ações da saúde e a própria parte mobilizada
em atender a população petropolitana. Então, gostaria de saber do senhor, lógico, tivemos aí o novo Alcides Carneiro, né, uma revitalização muito legal dele. Eu gostaria de saber do senhor quais foram os avanços na área da saúde nesse período, claro, de governo, né, outubro aí em diante, prefeito. Veja bem, as coisas vão acontecendo no paralelo, né? Até outubro, é lógico que muita coisa estava já sendo pensada, gestada e melhorada na área da saúde, né? O Alcides Carneiro, nós encontramos o Alcides Carneiro numa situação muito difícil, com uma dívida acima de 240 milhões de reais, né, para serem pagas. Nós tivemos que reparcelar grande parte dessas dívidas, né, e começar um ano olhando para dentro do hospital. E o hospital estava muito sujo, né, com falhas de gestão claras, evidentes, né, e o centro cirúrgico funcionando somente com 4 salas, uma fila enorme de pessoas aguardando ainda por uma cirurgia de hérnia, de vesícula, né, de cirurgia vascular, enfim, uma situação muito difícil, né? Cirurgia ginecológica, inclusive cirurgia oncológica, né? E aí, sim, a gente, a partir de outubro, a gente intensificou todas essas melhorias que a gente já estava conquistando no primeiro semestre. A gente iniciou um processo de recuperação estrutural do hospital como um todo. Quem passa lá percebe que o hospital mudou totalmente, né? E é lógico que o ponto central ali era melhorar o centro cirúrgico, né? Então, nós fizemos muitos investimentos no centro cirúrgico e também na área de suporte do centro cirúrgico, né? Principalmente também na terapia intensiva. Então, nós adquirimos 20 respiradores, 100 monitores, né? Novas camas, né? E abrimos o centro cirúrgico com 7 salas, né? E passou a funcionar o centro cirúrgico em 3 turnos e também aos sábados. Então, com isso, o número de cirurgias aumentou de forma significativa, né, em torno de mais ou menos 50%. E com isso você consegue atender essa demanda que estava reprimida, né? Uhum. Botamos para funcionar também o aparelho de ressonância magnética, compramos também um novo aparelho, um mamógrafo, né, digital, que vai permitir cada vez mais o atendimento precoce, né, ao câncer de mama. Então, a gente conseguiu, né, dotar de uma infraestrutura que o hospital estava precisando e muito, né, principalmente nessa área, né, cirúrgica. Entendi. Né, e fortalecer cada vez mais também a materno-infantil, né? Então, com isso, a gente fez com que o hospital desse um salto de qualidade importante, né? Ontem, inclusive, estivemos lá ontem, né? Iniciamos um trabalho também de fortalecimento do Hospital Alcides Carneiro, não só na área assistencial, não só na área administrativa, mas na área social. Né? O hospital precisa abraçar o seu entorno, precisa abraçar também Correias. Abrimos uma unidade básica de saúde lá no bairro da Glória, que é gerenciada pelo próprio Hospital Alcides Carneiro, como se fosse uma extensão do próprio ambulatório. Necessidade, né? Necessidade. Exatamente, é tão perto, né? Região. E às vezes, né, com as barreiras burocráticas, o hospital ficava distante da população mais próxima dele. Né? Ontem nós criamos também um programa, né, Minha Primeira Viagem, onde que agora a gente tem uma van que transporta a mãe e o recém-nascido para as suas casas. Né? Então, esse trabalho social, que eu acho que o Hospital Alcides Carneiro também tem uma função social que precisa ser realizada. Entregamos kits também para as mães poderem ter um kit, né, para poder cuidar do seu bebê em casa. Então, Tarly, eu acho que o hospital está indo no caminho certo. E quero aqui aproveitar e convidar toda a população de Petrópolis, e um amigo também, para na sexta-feira a gente poder estar entregando a nova UPA. Eu ia citar. Bacana. Porque, afinal de contas, né, foi o equipamento público assim, que foi mais atingido durante as chuvas. Né? Ali ficou interditado pela Defesa Civil durante todo esse período. Tivemos que fazer grandes obras de contenção por trás de todos aqueles equipamentos que ali estão. A população foi transferida para o Nelson de Saerpe. Isso, ficou abrigada, a UPA Centro, provisoriamente, na emergência do Hospital Nelson Saerpe. E a gente, a partir de agora, na sexta-feira, estaremos transferindo novamente os profissionais que trabalharam durante esse período de forma improvisada lá no Nelson Saerpe para o seu local de origem, para atender cada vez melhor a população. E não tenho dúvidas que a gente vai conseguir oferecer um serviço melhor do que estava. A UPA está totalmente nova, com todos os equipamentos modernos, novos, o mobiliário novo também, né, o raio-x agora é digital. Então, isso tudo vai facilitar e muito a vida de todos os profissionais que lá vão trabalhar. Isso é muito bom, prefeito. Só retornar um pouquinho aqui, o senhor falou das obras, né, até da UPA, que foi atingida aí pelas chuvas, a gente retorna um pouquinho
É um assunto que eu sei que nos assola a todos, mas é um assunto pertinente que a população está vendo várias obras aí também acontecendo. Até agora, muitas obras foram finalizadas, outras estão sendo executadas. Como é que está esse balanço de obras de reconstrução e recuperação da cidade, prefeito? Veja bem, Itália, a gente vem fazendo o maior conjunto de obras já visto na história dessa cidade, não tem dúvida nenhuma disso. Não só através das obras de reconstrução, principalmente nos bairros mais atingidos, né, Alto da Serra, Vila Felipe, Sargento Boining, né, Morém, né, não só naquela região, mas também em toda a cidade, através, né, de intervenções pontuais e através do programa Nosso Bairro. Sim. É claro que a gente está muito preocupado com essa perda, né, súbita, abrupta, desse recurso que a gente tinha conquistado a partir de outubro. A gente está muito preocupado com isso, que isso vai colocar em risco, né, não só o andamento dessas obras, como também, né, a preparação de Petrópolis para enfrentar o próximo verão. Mas eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na justiça, eu acho que a justiça vai fazer uma reavaliação desse processo, porque o que nós conquistamos, né, é legítimo e é legal, né? E tenho certeza que a justiça não vai falhar e vai prevalecer a verdade e a gente vai reconquistar esse recurso e, reconquistando esse recurso, né, a gente vai conseguir dar conta para que todas essas obras sejam entregues até o final do nosso mandato. Petrópolis já perdeu mais de 20 milhões de reais só agora, nesse mês de agosto. Uhum. E a situação é uma situação difícil, que nos preocupa demais. Mas nós confiamos na justiça e confiamos, sobretudo, em Deus. Mas, enfim, Perfeito. São muitas obras, como eu estava falando, né, obras importantíssimas, né, e nós estaremos agora, né, iniciando todo um processo de reassentamento, inicialmente de 60 famílias que moravam ali no Morro da Oficina. Né? As demais famílias, nós já fizemos um acordo, mas o pagamento vai depender da justiça, né, de poder, de alguma forma, garantir esse recurso. Uhum. Né, e, com isso, a gente vai poder iniciar a obra do lote 2 também do Morro da Oficina. Né? Lá na Vila Felipe, as obras estão indo muito bem. Na Travessa Goitacazes, também uma grande obra que está sendo feita lá. Sim. Na Chácara Flora, na Sargento Boining, principalmente no conjunto habitacional do Sargento Boining, que foi muito atingido. E também lá no Morém. Então, Entendi. São várias obras que estão acontecendo nesse momento. Os então, locais que ainda não desculpa interromper, mas Claro. interrompendo, perdão, os locais que ainda não foram contemplados com essas obras, elas vão chegar, mas depende também aí dessa via. Veja bem, nós já temos agora o projeto pronto para iniciar as obras, iniciar a licitação da 1º de maio, sim, né, e também da Rua Itália, que são duas áreas que foram muito atingidas pelas chuvas e que nós nos comprometemos a fazer. Uhum. Né, e a gente vai tentar, de todas as maneiras, encontrar recursos para que possamos cumprir, né, e garantir segurança também para essas duas regiões. Perfeito. Por isso que a gente precisa muito recuperar, né, esse recurso que foi abruptamente retirado do orçamento da nossa cidade. Né? Entendi. E com relação a todas as outras obras, né, elas estão acontecendo. A gente fez questão, inclusive, né, esse ano, de fazer grandes intervenções na Posse, sim, em Pedro do Rio, que são distritos que ficam mais distantes do centro da cidade, localidades, né, e que precisavam muito da atenção do poder público. Entendi. Então, Posse, Pedro do Rio, Estrada do Gentil, Poço dos Peixes, lá em Araras, uhum, e outras regiões, a gente já conseguiu fazer algumas intervenções que são importantes, e também agora também no Batalhar, na Mosela, Autodependência, a gente já conseguiu avançar bastante. Bacana. Agora, prefeito, sobre o transporte público, qual é o balanço que nós podemos trazer para os petropolitanos nesse período, né? Nesse período da sua gestão, porque a gente, né, soube aí, os petropolitanos viram, né, a situação aí delicada que houve há pouco tempo atrás. Então, eu acho que vale a pena a gente trazer algumas informações sobre o transporte público para a cidade. Como é que está esse balanço também, prefeito? Tarlen, eu não tenho dúvida, eu acho que você também não tem dúvida, que quando nós assumimos o governo, né, nós sabíamos que esse ia ser o maior desafio. Afinal de contas, a gente encontrou um sistema público de transporte totalmente sucateado. Essa foi a herança que deixaram dos governos anteriores para que a gente pudesse cuidar.
totalmente sucateado. O problema da Petroito, o problema da Cascatinha, ele já era um problema que já vinha se arrastando nos últimos 2, 3 anos. E aí, quando a gente assumiu, tivemos um primeiro grande problema, que foi a perda de 17 ônibus da Petroito por causa das chuvas, da Cascatinha também, de outras empresas. E, quando foi aproximadamente em maio, nós tomamos de forma corajosa uma decisão de fazer uma intervenção no bairro Carangola, né? Ali, a gente fez uma transferência das linhas de ônibus para a cidade das Hortênsias. Sim. E com isso, a gente melhorou o sistema público de transporte já naquele momento, lá no Carangola, que corresponde somente a 3% da população de Petrópolis, mas foi uma intervenção importante. Uhum. Né? A partir de então, né, a gente vem sofrendo uma grande perseguição, né, em relação às medidas que a gente vem tomando, que são medidas que vão melhorar o sistema de transporte. Tanto é que, com esses novos recursos, nós iniciamos o pagamento do Vale Educação, nós reconhecemos a necessidade de pagar a gratuidade, né, que é, de alguma forma, realizada pelas empresas de ônibus da nossa cidade, transportando os nossos alunos, e pagando o Vale Educação, todo mundo começou a perceber a melhora do sistema público de transporte a partir de dezembro para cá. E, de forma surpreendente, nós já estávamos recuperando o sistema de transporte da nossa cidade. A Petrópolis acordou no dia 10 de maio com 78 ônibus da Petroito e da Cascatinha que foram queimados, né, e foram queimados de forma criminosa. Né? Aponta o laudo, né? E nós aguardamos, né, as investigações por parte da polícia. Nós vamos cobrar até o final do nosso governo, né, que isso não pode ser esquecido. Né? Isso foi uma clara tentativa de tentar atrasar todas as melhorias que nós estávamos fazendo no sistema de transporte da nossa cidade, uma clara tentativa de jogar a cidade no caos e jogar o governo no caos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Entendi. Agora, cabe à polícia fazer as investigações para a gente poder, né, realmente descobrir os culpados disso tudo, né? Quem são os autores desse crime que aconteceu. E, com isso, você começa a retardar todo esse processo que estava em curso de melhoria do sistema de transporte. Pois é. Mas, né, hoje, a gente já tem dados que demonstram que o número de linhas, né, que são hoje cobertas com um pouco menos de ônibus, né, não tem condições de botar todos os ônibus, 78 ônibus da noite para o dia, né, para circular. Sim. Né, a gente vê que as empresas estão voltando a se recuperar, né, as viagens estão sendo mais completas, ou seja, o número de quebras diminuiu novamente, né, e eu acredito que a gente consiga agora também, com esses 10 novos ônibus da Cidade Real, mais 18 ônibus que foram seminovos adquiridos também pela Petroito e pela Cascatinha, a gente consiga reiniciar esse processo de melhoria que a gente estava vivenciando na nossa cidade. Né? Então, é sempre muito difícil essa questão, principalmente porque existem forças que querem que a cidade não ande para frente. Entendi. Isso é fato e a gente precisa identificar isso na nossa cidade. A população precisa saber quem é quem da política na nossa cidade para a gente poder, de alguma forma, né, eliminar essas pessoas da vida pública que não acrescentam absolutamente nada para a nossa cidade. Entendi. A eleição está chegando e tenho certeza que a melhor forma que existe é o processo democrático. Entendi, prefeito. Agora, sobre o turismo, né? Nós estamos aí vendo diversos eventos, né? Tanto passou a Bauer, passou agora o Bunkassai, tem outros grandes eventos, né? Aí para acontecer também na nossa cidade. A área de turismo aqui na cidade, como é que está essa implementação de vários projetos, né? Eu acho que o turismo cresceu muito, a galera escolhe a cidade de Petrópolis como ponto turístico, né? Para visitar e para passar uma temporada. Como é que andam esses projetos no turismo? Tarlen, veja bem, a cidade, como foi dito anteriormente, foi muito atingida. A sua imagem ficou muito atingida no ano passado. Então, nós fizemos todo um processo de recuperação da imagem da nossa cidade. E a melhor coisa que existe é você sempre, quando vai vender a sua cidade, você vender a cidade real. Então, a gente recuperou o Palácio de Cristal,
a gente recuperou o Museu 14 Bis, que é um anexo da Casa de Santos Dumont, reformamos a Casa de Santos Dumont, né? Temos agora uma nova sede para a Secretaria de Turismo, Sim. porque nós, como poder público, somos indutores do turismo. Sim. Quem realmente produz o dia a dia, o verdadeiro turismo, né, é todo um trade turístico que envolve diversos atores, principalmente a iniciativa privada. Nós somos indutores. Nós criamos um plano municipal, né, um plano diretor de turismo na nossa cidade. Né? Nós atualizamos esse documento, foi aprovado pela Câmara, recuperamos o Palácio de Cristal, recuperamos a Casa de Santos Dumont, recuperamos o 14 Bis. A cidade está linda, maravilhosa, está todo mundo vendo, está todo mundo elogiando, isso é fato, dragamos todos os rios, pintamos todas as pontes, estamos melhorando cada vez mais as entradas da cidade, iluminando todas as entradas da cidade, com toda a iluminação de LED, todo mundo está vendo. A nossa parte nós estamos fazendo. Né? A cidade está toda florida e bonita. E dessa forma você passa novamente a demonstrar que Petrópolis deu a volta por cima e o turista volta. E tem voltado realmente aqui para a cidade, como, né, os números não mentem. Então, aí, a taxa de ocupação na nossa cidade está cada vez maior. Entendi. Mas isso é porque a nossa função é uma função indutora, né, cada vez mais de políticas públicas nessa área, e a gente, de alguma forma, alimenta cada vez mais, né, as parcerias com a iniciativa privada, e o turismo, graças a Deus, se recuperou. Perfeito. Eu vou até fazer um parênteses aqui também, o Lucas, que nós tivemos algumas perguntas até antes da entrevista começar, mas só para explicar a vocês que essas demandas nós vamos passar posteriormente a entrevista aqui para o prefeito e, claro, dar um posicionamento para os nossos ouvintes, porque muitas pessoas começaram a perguntar, claro que a gente vai passar essas demandas posterior para também não atrapalhar a nossa entrevista aqui, que o tempo já está até curto para fazer mais perguntas. Eu, claro, só tenho que agradecer o senhor pela presença, mas perguntar rapidamente, prefeito, daqui para frente a gente está vendo, né, essas questões dos trabalhos do governo municipal aqui em Petrópolis, mas perguntar quais são os próximos passos da prefeitura aí em diante, né? Claro, a gente está no mês de agosto, ainda tem muita lenha para queimar ainda nesse período, até o fim do ano e também no outro. Quais são os próximos passos aí que a prefeitura pretende implementar na cidade? Planos, projetos, acho que tem muita coisa aí para acontecer. Tem muita coisa que está em curso, mas é lógico que vai depender da recuperação do nosso índice de participação no ICMS. Sim. A gente precisa recuperar esse recurso, porque, afinal de contas, Petrópolis tem direito a esse recurso. Né? Recuperando esse recurso, né, e nós temos muita fé que nós vamos recuperar, a gente quer dar continuidade na área da saúde, como a gente já falou, claro, reformando os postos de saúde. Tem vários postos de saúde que estão em reforma e que estarão sendo reformados a partir de agora. Né? Fazer também uma recuperação do Hospital Nelson Saerp, né, para que ele possa também agora, com a saída, né, da UPA lá, que estava abrigada provisoriamente, a gente também fazer ali uma reestruturação do hospital como um todo, que é importante demais, muito. Sem dúvida nenhuma, né? Entregar, de fato, né, as novas unidades básicas de saúde de Pedro Rio e da Posse, né, a gente está chamando ali de uma extensão do Hospital Cides Carneiro. Né? Então, vai ser unidade de pronto atendimento do Hospital Cides Carneiro, tanto na Posse quanto também em Pedro Rio. Então, são demandas que são muito importantes para a gente poder fazer esse rearranjo da saúde como um todo. Né? E poder atender cada vez mais a questão da prevenção, a cobertura vacinal. A gente está botando agora, né, posto de vacina, de vacinação, desculpa, nos transbordos da cidade, nos terminais de ônibus. Então, a gente precisa avançar cada vez mais na saúde preventiva. Né? Então, com isso, a gente consegue avançar bastante. Na área da educação, eu acredito que todo mundo percebeu o quanto que a gente já conseguiu fazer pela educação nesses últimos 10 meses, de outubro para cá. Né? Então, temos aí 40, 50 escolas que estão já sendo reformadas, né? São pequenas reformas que elas estão recebendo, de acordo com a percepção das próprias diretoras e do corpo docente como um todo. Né? Nós temos metas a serem cumpridas para poder vencer essa questão e melhorar o nosso IDEB, né? Que é o nosso índice de
que mede, né, o desenvolvimento da educação básica do nosso município. Sim. Então, é muito importante para a gente esse diálogo cada vez mais com os professores, né, promovendo cada vez mais a formação continuada. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um projeto que a Prefeitura vai abraçar até o final. Não tenho dúvida nenhuma disso. Essa parte de melhorar cada vez mais e fortalecer cada vez mais a educação básica do nosso município como um todo. Né? Isso é uma prioridade que nós não vamos abrir mão. A questão, né, da coleta de lixo, né, a gente, também, agora com a Condep assumindo a coleta de lixo, né, a gente sonha em promover uma reconexão com a cidade para fazer realmente, né, Petrópolis uma cidade sustentável. Para isso, a gente quer tentar implantar a coleta seletiva em toda a cidade. Esse é um sonho que todos nós já temos há muitos anos. Sabemos que é muito difícil você fazer isso quando tem uma empresa que visa o lucro, né, fazendo a coleta de lixo. Agora, você tendo a Condep, se Deus quiser, nós vamos estabilizar essa questão toda também perante a Justiça, para a gente poder, né, fazer a tão sonhada coleta seletiva e ter a participação das pessoas, né? Porque coleta seletiva, quem faz de fato é cada cidadão. E para isso a gente tem que gerar uma nova consciência ambiental, né? Uma nova consciência também de um consumo consciente que as pessoas têm que ter, né? Para a gente ter uma cidade que seja realmente sustentável e inteligente. Cada um fazendo sua parte, assim a gente segue em frente. Outros projetos que nós temos é na área da digitalização, da informatização. Ontem, por exemplo, a gente também implantou o Wi-Fi lá no Hospital Cites Carneiro. O prontuário eletrônico até o final do ano vai ser uma nova realidade lá também. Perfeito. A gente vai implantar já todo o sistema eletrônico em toda a prefeitura. Né? Hoje o sistema eletrônico de informação já é uma realidade, você já pode protocolar. Sim. E isso só tende cada vez mais a crescer. Perfeito. Prefeito, eu sei que o senhor tem muitas reuniões também para participar e muitos trabalhos hoje, então agradeço muito a presença do senhor aqui, né? Não posso deixar de ressaltar aqui também a presença do nosso amigo, o Felipe Fernandes, PH, aqui em nossos estúdios, e desejar aí um bom trabalho, uma boa sorte também, e quem sabe a gente se encontra numa próxima oportunidade. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, quero aqui me colocar à disposição, né, do teu programa, da Rádio Imperial, para a gente poder não só responder as perguntas que estão chegando, mas também outras perguntas dos nossos ouvintes, para poder fazer um programa mais interativo, que eu tenho certeza que, com a participação popular, a gente tende a melhorar, né, cada vez mais. Eu acho que as pessoas têm muita coisa para dizer, muitas opiniões para serem dadas, e tenho certeza que muitas dessas opiniões são assertivas, são corretas, e que servem, sobretudo, para que a gente possa, né, digamos assim, melhorar o rumo do nosso governo, para todo mundo trabalhando na mesma direção, fazer com que Petrópolis seja novamente uma cidade viva, saudável e sustentável. Muito obrigado a todos vocês aí da Rádio Imperial. Eu que agradeço.